Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos realmente, Deus, prosseguir e que a Tua palavra venha ser esse trilho que nos leve, Deus, a olhar para a eternidade, Deus. Nós nos submetemos à soberania da Sua palavra, Deus. Que ela venha, Senhor Deus, e ela possa produzir o resultado que só ela pode, Deus. Como um dia o Senhor orou dizendo, santifica eles na verdade. A Tua palavra é essa verdade, Deus. Então nós te pedimos nessa noite, Deus, que todo o coração, toda a mente, toda a motivação desse lugar seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus, Pai. Para que a Tua palavra seja soberana, que ela seja um martelo que esmiúce a penha, Deus. Se há alguma área do nosso coração que está petrificada, alguma área do nosso entendimento, que a Tua palavra seja poderosa nessa noite, Pai. Que nós possamos ser fiel à Tua palavra. Que eu não seja, Deus, um falso profeta, Deus. Que não fale o que eu quero falar, mas que a Tua palavra seja exposta e ela venha, Senhor Deus amado, nos alinhar contigo, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal? Boa noite a todos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês. Como o pastor disse, para quem não me conhece, meu nome é DH. E para quem já me conhece, meu nome continua sendo DH, tá bom? Não muda, é o mesmo. E hoje eu estou aqui com a minha esposa, com um dos meus filhos, né? E vocês viram ali que, só para você saber um pouquinho, né? Vou me apresentar hoje. Há 12 anos atrás, vai fazer agora em julho, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu larguei o crack e eu fumei outra pedra. Eu estou estralado até hoje, a pedra angular. Não sei se você conhece, Jesus Cristo, a pedra de esquina. Eu não precisei mais de nada, irmão, para fazer minha cabeça. Porque a palavra de Deus diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, as coisas do mundo é muito paia. Quando você conhece o Espírito Santo, cara, você não quer outra vida. Eu estava louco de feliz porque eu ia morar no céu, Deus tinha me tirado. Só que eu descobri algo, se Deus quisesse levar a gente só para o céu, no dia do nosso batismo Ele nos matava. Porque a Bíblia diz assim, quem crê e for batizado será? Então quando o pastor te levantasse assim, ó, Deus falava, está garantido, vamos comigo, você ia para o céu. Só que por que Deus nos deixa aqui? Porque Ele tem um propósito na nossa vida. Efésios 1,4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que Ele já preparou as boas obras de antemão para que a gente ande nela. E é muito bom estar reunido como igreja, porque nós temos que entender, irmãos, que a igreja não sou eu, a igreja é nós. Já viu alguém dizer assim, a igreja sou eu? Só que procure na Bíblia uma passagem que diz que eu sou a igreja. Você não vai encontrar. No máximo que você vai encontrar é Paulo dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Ele estava falando do poder de nós sermos igreja. Então a igreja somos nós. E a igreja, a Bíblia diz em Apocalipse que as obras de justiça dos santos é o linho fino que veste a igreja, que veste a noiva. Então nós queremos que Jesus volte, amém? Não sei se aqui, mas a Bíblia diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Então há um clamor da noiva dizendo vem. Só que assim, como eu casei um dia com a minha esposa, ela estava linda, ataviada. Deus vem buscar uma igreja ataviada, vestida, adornada. E o que prepara, o que atavia a igreja são as obras de justiça dos santos. Então eu estava louco de feliz que eu ia morar no céu. Estava salvo. Mas esse é o problema do crente, ele quer ir morar no céu. O Filho de Deus quer trazer o céu para a terra. E aí eu descobri que Deus tinha um propósito na minha vida. E o primeiro milagre que Deus fez na minha vida foi casar com uma mulher bonita. Lá em Curitiba, eu não preciso nem pregar o evangelho, eu só ando de mão dada com ela no shopping, as pessoas vão dobrando o joelho dizendo, eu quero aceitar Jesus, mano, isso é um milagre. É assim, porque todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Ó, os irmãos que são casados vacilaram, podia ter dado um glória a Deus. Eu vou falar de novo, todo homem de Deus casa com uma mulher bonita. Pode olhar, isso é uma experiência, ande por todo lugar que eu fui, eu vi isso. Porque isso é bíblico, irmãos. Primeira vez que eu estava lendo a Bíblia, eu vi a história de Abraão. E Abraão casou com uma mina. Como que era o nome da mina dele? Como que era? E Sara era tão bonita, top, capa de revista, que um dia Abraão foi tirar férias no Egito. E aí ele estava no decolar.com, ele achou uma promoção, 10 de 9,90, partiu o Egito. Mas ele olhou para Sara e falou assim, Sara, tem um problema, meu amor. Quando chegar no Egito, fala que você é minha irmã. Porque lá no Egito eles têm um costume. Quando a mulher é muito bonita, eles matam o marido para ficar com a mulher. Já leu essa história na Bíblia? Está lá na Bíblia.
Agora detalhe, Sara tinha 90 anos quando Abraão foi para o Egito. Aí eu perguntei assim, meu Deus, quem que cobiça uma mulher de 90 anos? Eu pensei assim, cara, essa mulher devia ser muito bonita, eu quero casar com uma mulher assim, e Deus me ouviu. E aí eu fui folheando a Bíblia e eu vi que todos os homens de Deus casam com uma mulher bonita, até Jesus. Você pode pensar que Jesus não casou, mas a Bíblia diz em Efésios 5, 22 em diante, que ele noivou. E a noiva dele é sem mancha, sem mácula, sem ruga, ela é gloriosa, e essa é a igreja, um dia Jesus vai vir buscar ela. Amém? Então, fica tranquilo, cara, Jesus está trabalhando na sua igreja. Ele vai vir buscar uma noiva gloriosa. Então, glória a Deus, cara, eu não tenho do que reclamar, sou casado com a Vivi, sou feliz. Esse dia eu estava para dar aula de epístolas paulinas e sempre perguntam para mim por que Paulo não casou, se ele era casado e a mulher largou ele, por que ele não, né? E eu fico com essa dúvida. E aí Deus me deu a revelação. Paulo não casou porque na época dele não tinha uma mulher como a minha, senão ele tinha furado meus olhos. Verdade, irmãos, uma mulher que não embaça o teu lado, não pega no teu pé. Às vezes eu nem quero jogar futebol, eu chego em casa, minha chuteira está preparada, minha camisa do Paraná Clube, ela vai lá, amor, faz gol para mim, para as crianças, é verdade. A mulher sábia edifica, a mulher sábia edifica, mas quem que edifica a mulher sábia? Quem? O marido. Então cada marido, cara, tem a mulher que merece. Então, homem, sempre quando você for reclamar da tua esposa, reclame de você. Porque Eva saiu de dentro de Adão. É por isso que nós temos que ser o cabeça, não o cabeção. Nós temos que edificar a nossa mulher, para que ela edifique a casa. E Jesus está edificando a sua noiva, amém, irmãos? Então, nosso propósito nesses dias aqui é ser o amigo do noivo. E de alguma forma, a palavra de Deus é esse spa espiritual, que pode edificar a sua igreja, amém? Então, além de casar com a Vivi, além de ser salvo, Deus começou, aceitei Jesus num sábado, na quarta-feira comecei a pregar para a escola inteira, mas um dia eu estava lendo o Salmo 127, diz lá, os filhos são herança do Senhor, e bem-aventurado o homem que se enche de filho. Quando eu li isso, eu falei, já que eu nasci pobre, não tenho herança de pai e de mãe, pelo menos nessa área eu vou ser playboy, já estou com 3. Então eu tenho a Radassa de 9 anos, o Samuel de 4 e o Davizinho de 2. Irmãos, por que eu estou falando isso para você? Para dizer para você que não está fácil para ninguém, mas para nós que servimos a Jesus Cristo, mas nunca se viu um Deus que trabalha pelo seu povo, amém? Então se algo está pesado, se está difícil essa caminhada, não é o fardo de Jesus que você está levando, porque Jesus disse assim, o meu fardo, ele é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A religião é pesada, mas andar com Jesus é a coisa mais maravilhosa que existe, amém? Então nesses dias nós vamos mergulhar fundo no Senhor, pela sua palavra, amém? Não é porque o DH está aqui, é porque a palavra do Senhor vai ser pregada, amém? Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Eu sou lá de Curitiba, quem conhece Curitiba? Eu sou lá da capital do Paraná. Então, irmãos, o povo curitibano é o povo mais estranho do mundo, então a gente vai se soltando devagarzinho, tá bom? E hoje eu quero compartilhar uma palavra, queria que você abrisse em Gênesis. Quero compartilhar uma palavra de devoção, uma palavra devocional, para a gente começar esses dias entendendo algo. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 17. Uma alegria estar aqui em Pelotas, obrigado a Pepel, pastor Daniel que fez a ponte. Aleluia. Gênesis 17, quando você achar, diga achei. Gênesis 17, versículo 1, eu quero usar a vida desse mano, Abraão, que casou com a mina gata, para ensinar um segredo da vida cristã para nós, amém? É um tempo que Deus tem que restaurar o temor na sua igreja, a devoção, sabe aquela santa paixão, sabe aquele anseio, os mais antigos sabem do que eu estou falando. Eu sou novo, eu tenho 28 anos, sou convertido há 11 anos. E eu tenho visto uma geração que não teme mais ao Senhor. Sabe, as pessoas estão levando a vida cristã de qualquer forma. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Depois você pode ler lá em Samuel 6. E ele tinha boas intenções, ele era um homem queridinho do papai.
E um dia ele quis trazer a arca, só que ele achou assim, já porque Deus me dá vitória, Deus sempre está comigo, eu sou chegado de Deus, eu vou trazer ela de qualquer forma. E vocês sabem a história. Teve que acontecer uma tragédia, Uzá morre. Mas quando Uzá morre, tem um texto muito interessante lá em 2 Samuel 6, que diz, naquele dia, Davi temeu ao Senhor. Sabe, irmãos, que nós não sejamos uma geração que tenha que acontecer uma tragédia para a gente voltar a temer ao Senhor. Muitas vezes a gente vai levando a nossa vida cristã de qualquer forma, porque a gente pensa, não, eu já sei, esse versículo eu já conheço, eu já passei por essa experiência, Deus me entende meu coração. Só que Davi, ele não consultou a lei do Senhor, ele levou de qualquer forma, e teve que acontecer uma tragédia. Quando a gente perde o temor, pessoas ao nosso redor começam a morrer. Salmo 25 diz que aquele que teme ao Senhor, ele instrui o caminho que deve andar. Quando o homem deixa de temer ao Senhor, ele perde a direção, ele acha que ele já está no piloto automático. Sabe a teologia da experiência? Eu já sei como fazer, eu já tenho a manha. Só que a vida cristã nós temos que andar diariamente no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode não ter Bíblia de estudo, você pode não conhecer o cantor gospel mais famoso, você pode não saber o grego, o hebraico, mas se você teme ao Senhor, você vai ser uma pessoa sábia. Porque a tua sabedoria vai vir do alto, e Deus, aquele que teme ao Senhor, ele instrui o caminho que deve andar. Nós queremos chegar até Deus e determinar para Ele o que Ele tem que fazer em 2016. Mas nós deveríamos temer a Deus e escutar dEle o que nós temos que fazer. Aquele que teme ao Senhor, ele instrui o caminho que deve andar. Que nesses dias o Senhor possa nos instruir. E o mesmo Salmo 25 diz, a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Às vezes nós falamos assim, Deus não faz acepção de pessoas, mas a intimidade dele, ele vai dar para quem teme ele. Então quando houver temor no nosso coração, Deus vai começar a revelar os segredos dele para nós. Então eu quero começar esses dias aqui com uma palavra de devoção, uma palavra que Deus, ele fala para Abraão, mas que pode se aplicar na vida de todo cristão, amém? Quantos amam a palavra de Deus, digam amém. Então eu sei que hoje é o primeiro dia. Agora são 9h10, se você me der 20 minutos de toda a sua atenção, nós podemos compartilhar uma palavra. Quem ama a palavra, me dá 20 minutos aqui, levanta a mão. Então, pera aí, 20, 40, 1h, 1h20, 2h, então temos até amanhã. Estou brincando. Gênesis 17, todos acharam? Diz assim, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e você será perfeito. Eu não tinha o que pregar nessa noite, e aí eu peguei essa pregação pronta de um site. Eu sei que tem bastante líder de jovem, pastores aqui, líderes, então eu vou te dar esse site, anota aí. Lá tem pregação pronta, você não precisa nem se esforçar. É www.entranoteuquarto.com. Jesus. E ali é só você abrir a Bíblia que as pregações já estão prontas, tá bom? Então se alguma coisa da palavra hoje nos confrontar, fica bravo com a palavra, não tem nada a ver com essa pregação. Quando eu aceitei Jesus, dia 24 de julho de 2004, era um sábado, na quarta-feira eu preguei para a escola inteira, no auditório da Sagrada Família. Eu estudava no colégio católico, e aí eu dava palestra, né? Eu era do movimento negro, já cantava rap, ainda eu estava tão louco, eu falei, hoje eu não vou dar palestra, eu comecei a pregar o que eu sabia, que era João 3,16. E aí depois meu pastor me chamou e falou assim, DH, você vai ser um pregador, eu vou te dar um conselho. O dia que você não tiver o que pregar, prega a Bíblia que dá certo. E eu gostei. Então se alguma coisa hoje incomodar a gente, fica bravo com a Bíblia, tá bom? Depois eu quero que você compre o CD, compre o livro, quem sabe leve a gente numa churrascaria, tá bom? Não tenho nada a ver com essa palavra é dele. E interessante que a história de Abraão, o cara que casou com a mina gata, não começa em Gênesis 12. Depois leia lá na sua Bíblia, no finalzinho do capítulo 11, a Bíblia diz que o pai dele, Terá, saiu de Ur dos Caldeus, uma quebradinha pagã, e o pai dele estava indo para Canaã. Canaã, no bom crentez, é o céu, a terra da promessa, a terra do propósito, enfim, era o objetivo. Só que o interessante é que a Bíblia diz, a narrativa de Gênesis 11, ali no versículo 30, 29 em diante, diz que ele chega em Harã, e ali morre, com 205 anos. O interessante é que ele tinha um propósito, diga assim, Canaã.
Então nós temos um propósito, nós temos que descobrir o nosso propósito. Nós temos que descobrir a nossa identidade, para que nós venhamos descobrir o nosso propósito e para que nós venhamos descobrir o nosso destino. Só que o pai dele chega num lugar, Harã. Interessante que a palavra Harã, a raiz dela significa estabelecido, acomodado, lugar bom. E o bom é inimigo do melhor. Não é bom ser crente, irmãos? Fala a verdade, é bom ou não é? Eu acho bom ser crente. Não beber, não fumar, não catar as minas, dar o dízimo, é ou não é? Maravilhoso. Só que o bom é inimigo do melhor. Crente, irmãos, não é o objetivo. Nós somos filhos de Deus, amém? Como eu disse, o crente ele está aqui, fica reclamando da Dilma, ele reclama de tudo, ele reclama do sol, da chuva, volta logo Jesus, mas não porque ele quer Jesus, é que ele quer partiu, aqui é o inferno. Agora o Filho de Deus, ele muda a mentalidade dele, ele quer trazer, como a oração do Pai Nosso diz, vem o teu reino aqui na terra. A terra não é o lugar do meu purgatório, a terra é o lugar do meu propósito. Eu tenho que trazer o reino de Deus. E Lucas 17:20 diz que o reino de Deus estará dentro de vós. Não é a circunstância, não é a minha cidade, não é o meu bairro, não é a minha família que determina. É o que está dentro de mim. E o pai de Abraão chega em Harã. Historicamente ele prosperou, construiu um triplex, comprou um Camaro amarelo. Falou, quer saber de uma coisa, mano? É aqui que eu vou ficar. Muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Nós somos crentes, a nossa vida cristã está boa. Só que não se esqueça que Deus tem o propósito. O propósito dele é melhor do que a minha vida cristã boa. Que nesses dias Deus venha chacoalhar a nossa vida. Venha nos tirar da zona de conforto e nos levar para a zona do confronto. É melhor, irmãos, estar na fornalha com ele do que estar numa rede, igual aquele hino que diz que era uma rede preguiçosa. Não, não é um hino. Mas tem muito crente que está nesse hino. Quero uma casa, um cantinho todo meu, uma rede preguiçosa. Às vezes, irmãos, é melhor estar na fornalha, mas estar no propósito. Às vezes é melhor estar passando pelo vale da sombra da morte, mas saber que Ele está conosco lá no propósito. E o pai dele morre ali. Se você quiser morrer numa vida boa, cristã, fechou. Vamos para o céu, vamos se encontrar lá. Mas Abraão fala de uma geração. Gênesis 12, Deus chega, porque os propósitos de Deus não acabam. Se a gente não quiser, irmãos, viver eles, eu chego a acreditar que nem era para mim estar pregando aqui. Eu estava lá no Morro da Cola, lá no Santa Cândida. Mas alguém não quis, Deus falou, vou ter que pegar esse cara mesmo. Gênesis 12, Deus chega para Abraão, dá um pedala robinho nele, mas disse Deus a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai esse acomodado. Você entende porque Deus chamou Abraão e mandou ele vazar daquele lugar? Porque aquele lugar, mano, era um lugar onde ele estava familiarizado, onde ele estava acomodado, onde ele estava na sua zona de conforto. Era um lugar bom. Abraão tinha os seus gados, Abraão sabia como funcionar, mas Deus estava chamando ele. E vai, Abraão. Imagina Abraão no Google Maps digitando, beleza, Deus, fala para onde eu vou. Ele falou, você não entendeu, Abraão? O justo, ele anda pela fé, ele não tem GPS, ele não tem Google Maps, ele não tem Waze, ele não tem bússola, ele não tem mapa. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Sabe por que às vezes a gente não quer partir, cara, para a vida que Deus tem? Porque nós queremos aquilo que nós podemos apalpar. E a vida cristã não tem outro caminho. O meu justo viverá pela... E a fé é uma coisa bem legal, Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que não existem. É legal andar pela fé, né? É nada, mano. Você não vê. Você só tem uma certeza. Ele mandou você ir. Existe um símbolo no Velho Testamento que simboliza muito isso. O maná. Lembra do maná? Passou esses dias a minissérie do Moisés, eu tenho que falar por causa do patrocínio. Dia 28 nos cinemas, tá bom? Não perco. Cara, o maná, você lembra quando choveu o maná? Uma coisa muito interessante, muito da hora. Eles estavam no deserto. Lá, nem que eles tinham ouro, eles tinham tudo, mas não tinham onde comprar pão, comprar comida. Não tinha Subway, não tinha McDonald's, não tinha nem a panificadora do seu João. Então eles tinham que crer que todo dia eles iam abrir a tendinha deles, de olhinho fechado, ia ter um pacotinho que caiu do céu, escrito assim, ó, maná, panificadora do céu, agradecemos a preferência. Ou melhor, agradecemos a dependência.
E se ele quisesse mocar o pãozinho para o outro dia, o que acontecia? Apodrecia. Por quê? Porque Deus estava querendo ensinar para eles que a vida cristã é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É o andar, é diário, é dependência. É depender de Deus, irmãos. E no outro dia eles estavam lá. E o pãozinho estava lá. Irmãos, não mudou. O dia do Senhor, diz Hebreus, se chama hoje. Eu quero pregar isso hoje. Eu quero usar a vida de Abraão. Abraão entendeu e falou, então foi. Ele falou, vou te engrandecer o nome, Gênesis 12. Vou fazer de você uma bênção. Você não vai mandar por aí fazendo campanha na igreja dos outros, mendigando uma bênção, Abraão. Você vai ser uma bênção. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem. Isso é lindo. Todos nós aqui temos palavras do Senhor. Eu não vim pregar nada novo hoje. Eu só vim te lembrar. Mas o versículo mais importante para mim é Gênesis 12, 4. Depois leia lá. Abraão ouviu tudo aquilo. Imagina que ele está assim chorando, comendo ranho, igual crente quando Deus fala com ele. Só que Gênesis 12, 4. Abraão chega na linha do tempo do Facebook dele e coloca hashtag partiu pois Abraão como Deus tinha ordenado. Pode ler lá. A primeira hashtag partiu está em Gênesis 12, 4. Porque se Abraão não tivesse partido, irmãos, ele estava até hoje lá chorando, falando lá, e não tinha acontecido nada na vida dele. Sabe qual é o problema da nossa vida? Deus sempre fala conosco. Agora vai começar a haver transformação. O dia que a gente falar, partiu, eu vou viver o que Deus tem para mim. Todos nós sabemos que tem que orar. Mas sabe quando a nossa vida começa a ser transformada? Quando a gente fala, cara, eu vou começar a ter uma vida de oração. Partiu oração e eu começo a entrar no meu quarto. Esse dia eu cheguei na casa da minha mãe e tinha um livro lá, Como Ter uma Vida Poderosa de Oração. Aí eu falei assim, eu sei, mãe. Ela falou, você já leu o livro? Eu falei, não, orando. Você só vai ter uma vida poderosa de oração o dia que você começar a orar, cara. A gente sabe que tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho. E a gente quer ver as pessoas salvas, só que enquanto a gente não sair e pregar, ninguém vai ser salvo. Então Abraão partiu. Meu objetivo nesses dias é que a gente parta, de uma vez por todas, para aquilo que Deus tem para nós. E ele foi. Agora é linda a história. Abraão tinha 75 anos lá em Gênesis 12. Sabe quando aparece assim no filme? 24 anos depois. Então imagine aí, 24 anos depois, nós chegamos em Gênesis 17. Porque às vezes nós lemos a Bíblia, viramos uma página, a gente acha que Deus falou com o cara hoje, domingo que vem falou de novo. Não, irmãos, os homens da Bíblia não tiveram muitas palavras. É a gente que fica todo dia procurando uma palavra nova, uma revelação. Cuidado quando alguém fala assim, ó, tem uma revelação nova. Tome cuidado, porque a revelação mais nova que nós temos é o Novo Testamento. Ele já tem quase 2000 anos. Irmãos, você não precisa de uma palavra nova, você precisa obedecer a palavra que Deus já falou para você. Deus não fala a segunda palavra enquanto você não cumprir a primeira. Abraão partiu e foi. E o interessante é que ele saiu com 75 anos, Deus falando que ele ia ser pai de multidão. Passou 24 anos, ele não tinha um filhinho. Você está disposto a viver o processo? Eu falo com pessoas aqui, cara, que Deus falou para você, eu vou te usar, eu vou te dar uma família. Cara, está recheado. Só que a caminhada, a gente não entende que a gente tem um processo. Jesus em Mateus 3,17, depois leia lá. E eu vou te dar um conselho, traga papel e caneta e anote as coisas, depois veja se é verdade. Aquilo que a gente ouve, a gente guarda 10%, só o dízimo. Aquilo que a gente anota, a gente guarda de 30% a 40%. Aquilo que a gente ensina, a gente guarda de 60% a 70%. Por isso que o segredo é melhor dar do que receber. Então comece a vir para os cultos lá na sua igreja, com papel, caneta, anota as referências, depois leia, Deus vai falar mais, Deus vai construir, e sai pregando com os outros pregarem, você vai começar a pregar melhor. Multiplica o pão, amém? Mateus 3,17, quando Jesus vai ser batizado, Jesus não tinha um seguidor no Twitter, não tinha um views no YouTube, não tinha uma mega igreja, mas quando ele vai ser batizado, o céu se abre e o Pai diz assim, ó, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas espera aí, Jesus não tinha feito nada, nós aprendemos que o bonzão é o cara que prega, o cara que faz, muitas vezes a identidade da igreja está no fazer, mas Jesus tinha 30 anos de idade e não tinha feito nada ministerialmente falando. Por que o Pai tinha prazer na vida dele? Porque Jesus tinha passado o processo. 30 anos Jesus viveu como um homem.
A Bíblia diz em Isaías, um menino nasceu, mas um filho se nos deu. Existe um processo para a gente entrar no propósito. Só que é os 3P do cristão: processo, princípio e propósito. Durante 30 anos, Jesus passou o processo de ser o filho do carpinteiro. Jesus foi um bom filho, Jesus foi crescendo. A Bíblia diz que Jesus crescia sem quebrar princípios. Quando ele vai ser batizado, antes de começar seu ministério, o pai disse assim: esse é o filho que eu tenho prazer. Ninguém te conhece, mas eu te conheço. Irmãos, Abraão tinha passado 24 anos e parece que nada aconteceu, mas ele estava no processo, amém? Até ele chegar em Gênesis 17. Então não espere uma segunda palavra se você não obedece à primeira. Tem pessoas que estão clamando: Senhor, eu quero porção dobrada. E Deus fala assim: cara, por que você quer porção dobrada? Você não faz nada nem com a porção que você tem. Deus, eu quero mais. Ele fala: mais para quê? Mas em nome de Jesus, são dias agora que nós vamos se posicionar e vamos obedecer a palavra que Deus já falou para nós. E aí, Abraão tinha obedecido. E ele chega em Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de quantos anos? Diga 99. 24 anos depois que Abraão tinha ouvido o próprio Deus. Agora eu vou começar a pregar, tá bom? Ele não tinha ouvido uma pregação do DH, ele não tinha ouvido um hino gospel, ele não tinha assistido um filme impactante, o próprio Deus tinha falado com ele, mas ele não tinha entendido algo, que é o que eu quero pregar aqui nessa noite. A gente imagina algo metafísico, algo extraordinário, é ou não é? E isso tudo é o poder de Deus. Agora, o que ele revela para Abraão na sequência, mostra a característica mais precisa do poder de Deus. Ele diz assim: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e você será perfeito. Sabe qual que é o maior poder de Deus, irmãos? Não é transformar coisas, é transformar pessoas. O maior poder de Deus é pegar alguém pecador como eu e você e transformar em alguém perfeito na presença dele. Abraão tinha 24 anos de jornada e não tinha entendido algo. Na matemática diz que a ordem dos fatores não altera o produto, é ou não é? Mas no reino de Deus altera. A religião ensina: seja perfeito, depois venha andar com Deus. É assim ou não é? Agora, o que o texto está dizendo aqui? Qual que é a ordem aqui? Alguém está com a Bíblia aberta? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, e a consequência disso, você será perfeito. É por isso que a religião não consegue atingir. Ela muda a roupa do cara, ela muda o cabelo, o linguajar, mas ela não consegue transformar alguém agradável a Deus, porque isso é uma obra de Deus. Deus está dizendo: Abraão fazia 24 anos que estava peregrinando e estava tentando na força do braço dele. Mas Deus está dizendo: Abraão, eu sou poderoso, mas você tem que aprender algo. Vem andar comigo, anda na minha presença, e a consequência disso, você será perfeito. A religião não. Por isso que a pessoa, antes de cantar, ela dá a mão assim e fala: ó Deus, vai me limpando agora, nós entramos na tua presença. E Deus fala: não, cara, você não deveria sair da minha presença. Você tem que entender que você tem que andar na minha presença. E é isso que eu quero pregar hoje. O andar diário é o poder que nos aperfeiçoa. Talvez você está pensando: Deus, como que eu posso ser um cristão melhor? Talvez você tenha tentado na força do teu braço. E hoje, cara, eu quero, pela palavra de Deus, quebrar isso na nossa mente. Deus falou para Abraão: Abraão, não é na força do teu braço, meu mano. Só vem andar comigo. E a consequência disso, você será perfeito. Você vai ser um marido perfeito, você vai ser um filho perfeito, você vai ser um ministro perfeito. Não é na força do teu braço, só vem andar comigo. Nós temos que restaurar esse lugar de devoção, esse lugar onde o homem anda na presença de Deus. A religião é o homem andando na presença dos homens, querendo exibir. Aquele fariseu que orava de si para si mesmo. Mas Deus quer que nós venhamos andar na presença dele. O interessante é que Deus usa esse termo, anda. Anda. Andar é a coisa mais básica. Você não vê alguém andando e fala: nossa, olha um cara andando.
Não, você fala se você vê o Superman voando. Fala, é um pássaro, é um avião. Não, é o Superman. Ou você vê um cara correndo, igual aquele jamaicano. Agora andar não. Sabe o que Deus está ensinando para nós, irmãos? Que a vida cristã não é algo metafísico. Não é algo sobre-humano. É andar. Anda na minha presença. Você pode. Quando a gente vê alguém que não anda, a gente fala, puxa, esse cara tem uma deficiência. Deus está chamando nós para andar com Ele. Você pode. Você não precisa ser um super crente. Você não precisa ser o Bible Man. Você não precisa ser o tocha de fogo. Às vezes nós achamos que precisamos, que o poder de Deus é algo igual ao Super Saiyajin. O cara chega na igreja e fala assim, quem quer poder? A galera fala, eu quero. Daí o pastor fala, Duguem. Aí o cara recebe um poder. Não, esse poder que nos aperfeiçoa é simplesmente, cara, a gente andar na presença dEle. Andar. Anda. Anda na minha presença. Sabe qual vai ser a consequência? Você será perfeito. Agora, se você tentar ser perfeito, você não vai conseguir. Andar é um movimento básico. Quem aqui gosta de ir na churrascaria? Levanta a mão. Fraldinha na mostarda, picanha, estamos aceitando o convite. Até domingo estamos aí. É gostoso ir no rodízio. Só que no rodízio você vai quando pega o pagamento, né? Você leva a esposa no shopping quando pega o vale, aí vai lá, se assusta lá com R$150, mas você mantém a postura. Agora, se você dependesse do rodízio para estar de pé aqui agora, escutando esse pregador, você estava morto no chão, é ou não é? Sabe o que nos sustenta todo dia, fisicamente falando? É o arrozinho e feijão. Sim ou não? É a batatinha com carne moída. A vida cristã é a mesma coisa, irmãos. Eu sei que é maravilhosa aquela mega vigília. A gente gosta disso. Vem aí, grande vigília da transformação. Estará conosco o DH, bola de fogo. Você fala, nossa, quando aquele homem tocar em mim. É ou não é? É maravilhoso o encontro com Deus. Ele é tremendo. É muito massa. É maravilhoso o seminário Almas Não Palmas. Só que, irmão, sabe o que vai aperfeiçoar a nossa vida cristã? O andar diário. Todas essas coisas são importantes. O culto é importante. Já foi no mercado, está lançando o café Jubileu. Aí você fala, nunca ouvi do café Jubileu. Você compra o Damasco, você compra, tem várias marcas. Só que ele está lá uma promoter, ela está com o cafezinho, ela fala, quer um golinho? Você fala, pô, de graça, tem injeção na testa. Você prova o cafezinho. Qual que é o objetivo daquela promoter que está ali? Que você experimente aquele café e fala, nossa, é bom. E é a metade do preço, e você leve 10 pacotes para casa. Por que Deus nos toca em momentos como esse? Encontro com Deus, retiro. Eu amo tudo isso, vigília. A vida cristã não é isso. Mas é Deus dizendo assim, prove e leva para a tua casa. Sabe, irmãos, nós aceitamos Jesus lá em Curitiba numa gangue de 56 pessoas. Sabe quantos estão firmes com Jesus até hoje? 2. Um voltou esses dias, já caiu, agora está querendo voltar. Por quê? Nós somos melhor? Não. É porque eu entendi isso, que é o andar diário. É como o maná, o de ontem não serve para hoje. Entenda o que eu vou dizer, não que Deus não acumule nossas orações, mas entenda, a oração de ontem não serve para hoje. O arrependimento de hoje não serve, a vida cristã é diária. É maravilhoso quando você sai com a esposa, dá aquele rolezinho, traz um buquê de flor, mas o que sustenta um casamento? É você ajudar ela a lavar a louça todo dia. É você acordar com as crianças quando o Davi acorda, pai, quer água? E aí a tua esposa, vai lá amor, você tem que ir. Você está entendendo que é o andar diário. E a vida cristã é a mesma coisa. É o que eu quero pregar hoje. Talvez você não tenha conseguido, talvez você fale, puxa, por que eu não... Porque nós invertemos a ordem, nós queremos ser perfeito para ser aceito. Mas, irmãos, aquele que é perfeito se entregou na cruz, e ele abriu um novo e vivo caminho, diz Hebreus, que nós podemos entrar. Anda na minha presença. E nós podemos andar. Tem crente que quer correr, tem crente que quer voar, mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então fica tranquilo, anda. Anda, anda. Você quer vencer a carne? Jovem, né? Os líderes de jovem falam, meu Deus, como que eu vou fazer para a minha igreja ser santa? Né? Às vezes fala, tem que tocar até aquela música da Cláudia Leite, eu quero mais é beijar na boca, porque na igreja todo mundo quer beijar. E aí você faz rave gospel, aí ele faz a noite do pijama, a noite do brigadeiro. Quer o segredo? Gálatas 5,16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne.
Andai. Aleluia. Eu vou dizer para você, líder de jovem, você não segura ninguém na igreja. Vamos falar a verdade? Só para nós aqui. É paia rave gospel. É paia. Fica tum, tum, open door. Os planos que foram, hein? É paia, cara. Não tem droga, não dá para catar as minas. Você pode construir uma Disney no pátio da igreja para as crianças não se desviar. A Disney lá de Orlando é muito melhor. O nosso diferencial, irmãos, é o Espírito Santo. Nós temos que ensinar as pessoas a andar. Gálatas 5,16, quer vencer a carne? Andai. Isso é imperativo, anda hoje, anda amanhã, anda daqui 5 anos. Faz 12 anos que eu estou andando com Ele, andai. Eu nunca fiz força para largar a droga, eu nunca fiz força para não andar no Espírito. Não tem outra saída. Nós queremos vencer a carne com ferramentas carnais. Mas Deus está nos chamando, vem andar no Espírito. Jesus falou, eu estou partindo, galera, hashtag partiu, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade. O diferencial nosso, irmão, nós não somos cara mais bonito, nós não somos cara mais inteligente, nós não somos, mas o nosso diferencial é o Espírito Santo. O que muda um jovem, o que faz um jovem andar na rua, não sei aqui, mas lá em Curitiba as meninas usam aquelas calças Power Ranger. Já viu calça Power Ranger? Depois digita lá no YouTube, Power Rangers, eles lançaram uma moda. E o que faz um jovem olhar uma moça, cara, e não cobiçar ela? Andai no Espírito. O que faz um filho não ficar endemoniado quando a mãe manda ele lavar a louça? Porque tem cara que é adorador, né? Na igreja ele adora, mas em casa quer ver ele manifestar, mano. A mãe fala, filho, lava a louça para mim. Sério? Lá em Curitiba é assim. Mas você quer ver um filho não ficar bravo para lavar a louça? Tem que andar no Espírito. Irmãos, é assim. Quer ganhar teus pais para Jesus? Vou te dar o segredo. Pega a esponjinha, pega o bombril, divide no meio, porque tá crise, né? Economizar. Abre bem o bombril, passa no sabão, porque o detergente não dá brilho. Aí você pega as panelas da tua mãe e começa a arear, assim, ó. Areia. Sai do WhatsApp, desliga o Facebook e começa. Aí você pode cantar, Deus da minha vida, areia comigo. Aí pode cantar a música do Thales, do Fernandinho, do DH. Limpa toda a casa para ela. Só deixa as panelas no escorredor para testemunho do milagre. Quando tua mãe chegar cansada, e ela já está esperando aquela casa bagunçada, daí ela começa a se levantar, aí liga para o pastor, o inimigo está se levantando aqui em casa, não é o inimigo. Mas ela vai chegar, vai estar tudo limpo, o sol vai entrar pela janela, vai bater na panela, vai vir no olho dela. Ela vai ficar quase cega, igual Paulo no caminho de Damasco. Ela vai dizer assim, quem que lavou essas panelas? Vai dizer, fui eu, mamãe. Ela vai dizer, eu quero aceitar esse Jesus. Sério. Não tem, cara. Pode ser macumbeiro, católico. Um pai que vê um filho, cara, sendo transformado, ele vai dizer, eu tenho que ir lá nessa igreja, ver o que está acontecendo. Só que nós somos uma geração que usa camisetinha de Jesus, pulseirinha de Jesus. Mas quando nós andamos na presença dele, irmãos, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências. A palavra concupiscência são desejos ilícitos, o lado pecaminoso da carne. Andai. Interessante que esse Espírito, Gálatas 5,16, é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Anda com ele, mano. Anda com ele, líder, pastor. Anda com ele. Eu lembro quando eu me converti, eu comecei a ler bastante, eu queria andar com os grandes homens de Deus. Eu falava, nossa, se eu conhecesse fulano de tal, cara, acho que se eu passasse uma semana com ele, eu ficava mais ungido. A gente é assim. Se eu tivesse 10% da unção daquele cara, já viu alguém falando isso? Nós se diminuímos. Eu vou brincar porque eu brinquei lá na Lagoinha, a vez que eu fui lá. As meninas falam assim, se eu fosse pelo menos a unha encravada da Ana Paula Valadão. O outro mano fala, puxa, eu queria ser pelo menos o cabelo pichainho do Thales Roberto. Coitado do cara, queria ser o bigode do Silas Malafaia, né, mano? Agora o cara... Já viu as pessoas? A gente sempre quer ser o outro. A gente sempre quer andar com algum cara muito ungido. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim assim, vem andar comigo. Lá no meu quarto, na rua Mobral 86. E eu gostei da ideia. Eu comecei a andar com ele, cara. Gálatas 5,16, andai no Espírito. Andai no Espírito, cara, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Anda com ele.
Anda com Ele e você vai ver, anda na minha presença e você vai ser perfeito. Essa obra é dele, não é nossa. A santificação não é uma obra do homem, não é uma obra do pastor, não é uma obra do líder. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz, aquele Deus que traz justificação, aquela paz entre o homem e Deus, aquele Deus que abre o caminho, Ele vos santificará em tudo, corpo, alma e espírito, irrepreensíveis até o dia da manifestação dEle. Qual que é o meu papel, DH? Anda com Ele. Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra, pode ficar tranquilo, ele começa, ele termina. Não é como as obras da Copa que fica tudo pela metade. Ele começa, ele termina. Ele é fiel de aperfeiçoar. Você quer ser aperfeiçoado? Só anda. Ele vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, anda na minha presença. Teve um homem na Bíblia que ele não fez nada da vida dele. Ele não gravou um CD gospel, ele não construiu um triplex, ele não ficou importando em construir um ministério, ele só fez uma coisa da vida dele, está lá em Gênesis 5:22 e 23, depois leia, o nome dele é Enoque. Ele só fez uma coisa da vida dele, andou com Deus. Oxalá a gente fosse pessoas de uma coisa só, cara. Fala, cara, eu vou andar com Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, não detalha, mas eu acredito. Ele era o 7º de Adão, se eu não me engano. E naquela época não tinha Bíblia, não tinha pastor, não tinha seminário, não tinha pregação no YouTube. E ele olhava assim, puxa, alguém criou isso. Ele ia falar com Adão, Adão era desviado, não queria tocar no assunto, mas ele tinha algo dentro dele, sede e fome de Deus. E a Bíblia diz, bem-aventurado quem tem sede e fome, porque será farto. A Bíblia diz, quem busca, acha. Mas buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. E ele começou a buscar, um dia ele encontrou Deus. E de manhã ele ia lá andar com Deus, eles acordavam, ele ia lá andar com Deus, jogavam Xbox, depois tomavam café da manhã, depois almoçavam, assistiam o Globo Esporte, à tarde orava um pouco, ia pescar. Quando dava 6 horas da tarde, ele chegava assim para Deus, falou, Deus, tenho que ir que minha mãe está preocupada, pode fazer um fundinho aí. Tenho que ir que minha mãe está preocupada. No outro dia, onde é que Enoque estava? Andando com Deus. Dava 6 horas da tarde, toca aí. Deus, tenho que ir, senão minha mãe fica preocupada. Aonde Enoque estava no outro dia? Andando com Deus. Porque é o andar diário. Nós queremos uma mágica. Nós queremos a mega conferência. Nós queremos o super ungido que vai nos encostar, a gente vai cair tremendo. Eu vou dizer para você, o super ungido já veio. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou ao 3º dia. E ele enviou o Espírito Santo para nós. Ele enviou. E agora ele está dizendo, vem andar comigo. Eu quero, cara, desmistificar. Porque às vezes nós achamos que temos que ser muito perfeito. Perfeição na Bíblia não é perfeccionismo. Perfeição na Bíblia está ligada à maturidade. Deus quer tornar a gente maduros, não mais meninos inconstantes, que vivem correndo atrás de mover, vivem correndo atrás de algo novo. Pessoas que amem. Maturidade na Bíblia está ligado ao amor. Mas Ele está dando hoje para nós o segredo, anda na minha presença. E Enoque andou. Só que chegou um dia que ele foi dar tchau para Deus. Falou, Deus, eu tenho que ir. Deus agarrou ele e disse, Enoque andou com Deus. E não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Quando a gente anda com Deus, sabe o que acontece, irmãos? A gente não precisa fazer força para largar nada. Deus toma a gente para Ele. Deus muda. Deus arranca o que tem que ser arrancado de nós e coloca em nós o que tem que ser colocado. Não é uma obra do homem. Só anda com Ele a partir de hoje. Anda, mais violento. O primeiro mandamento é: amarás teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento, é de todo o teu ser. Não é uma briga para ver se eu conheço mais que o pastor Daniel. É uma briga para eu entender de tudo que eu entendo. Eu tenho que amar a Deus. Então quanto mais eu entendo, mais empenhado eu estou. Não é para ver se eu sou mais forte que o irmão. Eu leio 2 capítulos, ele só lê um versículo. Não, eu tenho que ver se eu estou lendo 2 capítulos, se isso é toda a minha força. Entende? A vida cristã não é o outro, é a Deus. A devoção é amar a Deus acima de tudo. Esse é o primeiro mandamento.
Sabe, eu não sou o centro, Deus é o centro. Só anda na presença dele, cara. Só que o interessante de Enoque é que diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si, porque intimidade gera semelhança. Quando você anda muito com uma pessoa, você fica parecida com ela. Comece a andar com ele. Comece a andar, cara. Você vai andar com Deus que é amor, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a amar. Você anda com Deus que é misericórdia, você se torna misericordioso. Você anda com Deus que é santo, você começa a ser parecido com ele. Você começa a ser participante da sua santidade. Só que o versículo mais lindo, ele diz assim: e Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, e todos os dias de Enoque foram 365 anos. Diga uau. Enoque não andou 40 dias de avivamento. Não foi uma novena de 9 semanas, ou uma corrente de 7 semanas. Não foi 3 dias trancado numa chácara. Enoque andou uma vida. Ele andou todos os dias. Nós estamos dispostos a andar uma vida na presença dele? Teve outro homem na Bíblia que entendeu a importância de andar com a presença e na presença. O nome dele era Moisés, da minissérie. Deus falava assim, com qualquer pessoa eu falo pelo WhatsApp. Deus era moderno, já falava pelo WhatsApp, sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, eu marco o rolezinho. Lá no Shopping Pelotas, eu falo face a face. E esses são os homens diferentes. É aqueles que não se contentam, cara. Que querem andar na presença, porque entendem que ela é mais preciosa do que tudo. E chega um momento da caminhada, Êxodo 33, que Deus está bravo com o povo, que andar com crente é embaçado, mano. Crente é a pior raça que existe. Só tem uma raça pior que crente, corintiano. Sério, mano. Não tem nenhum corintiano aqui, né? Cara, não, crente é pior que corintiano, porque o corintiano só faz mal para ele e para os chineses agora. Mas o crente não, ele não entra no reino dos céus, ele impede as pessoas. É ou não é? Quando eu era do mundo, sabe por que eu não queria me converter? Porque eu olhava os crentes e falava, mano, eu não... Ixi. Sabe por que hoje tem um monte de ateu? Eles dizem que são ateus, mas na verdade não é ateu, eles são revoltados com o que eles veem na TV. Por isso nós somos filhos de Deus. Porque quem vê o filho, vê o pai. Quando as pessoas olharem para nós, vão dizer, cara, peraí, mas por que vocês são assim? Vocês venham conhecer meu pai. Quando Davi cortou a cabeça daquele gigante, Saul fez uma pergunta muito legal. Ele chegou assim, Abner, quem é o pai desse menino? Ele falou, quero conhecer o pai, mano, que se o filho é assim, quando as pessoas, cara, verem os filhos de Deus, elas vão dizer, eu quero conhecer esse pai. Mas o interessante é que Moisés, Êxodo 33, depois leia na sua casa. Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, eu não vou mais com o povo. Mas fique tranquilo, eu não minto. Então eu vou enviar um anjo na frente de vocês. Falou de anjo, os caras já estão dando glória a Deus, cantando hino, escreve um livro, o homem que viu o anjo. Aí Deus falou mais, falou, vou cumprir a promessa. Falou de promessa, então, eu tenho a marca da promessa. Demorou, partiu Deus. Mas Moisés falou, não, Senhor. As nações nos conhecem porque tem um Deus que anda com a gente. Não me faça subir desse lugar se a tua presença não for conosco. Ah, cara, Deus olhou e falou, uau. Deus olhou e falou assim, Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Irmãos, a coisa mais preciosa que nós temos é andar na presença de Deus. A única coisa que vai subir para o céu são as almas que a gente ganha e o relacionamento que nós temos com Deus. Agora tem crente que quando ele ir para o céu, a coisa mais terrível para ele vai ser o céu. Por quê? Porque lá não tem mais nem conta de luz para pagar. Como que é o nome da empresa aqui? Lá no Paraná é a Copel, aqui é a CE. Lá não tem mais conta de luz, ele vai ser o próprio sol que ilumina a cidade. Lá não tem demônio para expulsar, o cara da batalha espiritual vai ficar triste. Lá não tem mais a bênção que você veio buscar hoje. Lá no céu a única coisa que tem é Ele. Por isso que Ele quer que a gente comece aqui essa parada. Anda na minha presença, para você não chegar no céu e o céu ser o lugar mais terrível. Lá não tem mais problema para resolver. Lá o dinheiro que a gente corre atrás, lá as ruas vão ser de ouro, a gente nem vai ligar para essas coisas, porque Ele... Irmãos, anda na presença dEle. Deixa a eternidade começar a nos consumir. Moisés olhou e falou, se a tua presença não for conosco, eu não vou. Deus falou, a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Coisa mais terrível, irmãos, quando a pessoa não valoriza a presença.
Sansão, ele tinha um ministério. Sansão era o cara. Sansão tinha mais view no YouTube. Sansão era o cantor da época. Sansão arrebentava. O versículo mais triste é quando Sansão levanta para ir ter com os filisteus e diz: o Senhor não era mais com ele. Se você perder a presença, você perde tudo. É só questão de tempo. Você pode manter um ministério, você pode manter uma aparência. Deus quer que a gente ande, irmãos. Nós não podemos viver, cara, no embalo. Saul, cara, até na presença dos profetas ele profetizava, a unção vai levando. Mas Deus quer que a gente ande na presença. E aí Moisés ficou metido, falou assim: Senhor, já que achei graça aos teus olhos, eu vou te pedir uma coisa: mostra-me a tua glória. Cara, quem estava falando isso era Moisés, não era eu. Era o cara que tinha abrido o mar vermelho, cara, com o cajadinho dele. Era o cara que tinha peitado o faraó. Mas havia dentro dele o quê? Havia dentro dele sede e fome por mais. Eu não sei o quanto você já viveu com Deus. Eu sei que você já viveu coisas extraordinárias, mas é o andar diário. Você tem que ter expectativa, cara, que o nosso Deus não é como nós. Às vezes nós vamos levando na teologia da experiência, achando que já vivemos tudo. Mas tem que haver como um servo Moisés dizendo: eu quero mais. Mostra-me a tua glória. É o andar diário que nos aperfeiçoa. E o último homem, eu podia falar de todos os homens da Bíblia, para você ver que esse é o padrão. Anda na minha presença. Sabe qual vai ser a consequência? Você vai ser perfeito. O último homem que eu quero falar é Davi. Quem aqui já viu uma pregação de Davi? Levanta a mão. Davi é o cara. Davi, cara, é o exemplo de adorador. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Davi é tudo. Se você quiser falar de bom, fale de Davi. Mas sabe qual era o segredo de Davi? Davi nunca fez campanha para ser rei de Israel, sabia disso? Ele nunca falou assim: Senhor, está aqui o meu projeto de vida, até o final do ano tira o pilantra do Saul e coloca eu. Senhor, eu quero ser o maior salmista, quero ganhar o troféu promessas. Não. Atos 13, 22. Deus olhou e falou: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Não a dele, a minha vontade. Quando você anda na presença, Deus te acha. Você não precisa se promover. A Bíblia diz assim que uma lâmpada não pode ficar escondida debaixo da cama. Comece a brilhar no teu quarto, em secreto. Comece a andar. O próprio Deus vai te pegar. Uma lâmpada, ela é colocada no lugar alto. Não para que, glória a Deus por essa, aleluia, essa lâmpada. Não, ninguém está falando da lâmpada, mas ela ilumina todos que estão na casa. Por causa do propósito, Deus te coloca onde Ele quer. Agora, qual que era o segredo de Davi? Um dos segredos mais preciosos. Abra comigo em Salmo 27. O Salmo 27 é o salmo onde Davi anela pela presença de Deus. Qual que é o segredo de Davi? Vamos falar uma linguagem que as igrejas gostam hoje. Por que Davi era um homem de sucesso? Porque ele tinha uma prioridade. Porque ele tinha um foco. Ele tinha uma santa devoção. Ele tinha uma santa resolução no coração dele. Salmo 27:4 estava começando 2016 e Davi tinha o projeto de vida dele. Sabe o que ele escreveu no projeto de vida dele? Isso aqui, ó. Salmo 27:4, acompanhe comigo. Olha o que Davi diz: várias coisas eu pedi ao Senhor na minha listinha. Amém? É isso que está escrito? Diga não. Quantas coisas? Uma coisa. O que é isso? Davi só pediu uma coisa? Não, aqui é uma linguagem. Ele está dizendo assim: eu tenho uma prioridade. Uma coisa. Homem de uma coisa. Nós somos pessoas de muitas coisas. Nós somos pessoas de listinha. E se Deus não fizer, eu chego no Facebook e coloco se sentindo magoado com Deus. Eu mudo para ser Xenoye, porque lá os caras estão prosperando, fazendo a meditação Teixincan. É verdade, liga de madrugada na Rede TV. Todas as religiões são iguais, irmãos. Elas trabalham para a necessidade humana. Agora o reino de Deus, ele trabalha com propósito. E as necessidades tem que correr atrás do propósito. Agora Davi, ele não queria ser rei de Israel. Davi não queria capotar o Golias e dizer: Golias, vou te capotar e vou fazer um hino. Não. Davi só podia enfrentar o Golias perante toda a nação, porque no secreto ele já tinha matado um urso e um leão. Sem plateia. Nossas maiores batalhas são no secreto. Um homem não é conhecido quando ele está no púlpito pregando, é quando ele está escondido no quarto dele orando.
Quando nós estamos no nosso quarto, nós estamos governando o universo através da oração. É ali que o homem, ele é medido.